Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou com a minha convidada ilustre, minha esposa, missionária Débora. Olá! Que está sempre comigo aqui nas semanas falando sobre missões e hoje a gente vai falar sobre fatores de riscos no campo missionário. Sim. Algo que pode atrapalhar o seu trabalho no campo missionário. Então, se esse assunto lhe interessa, você está no lugar certo, não sai daí. Vamos embora! O primeiro fator de risco é ataque espiritual. Sim. Muito sério, porque muitas pessoas estão focadas em fazer a missão, mas esquecem do espiritual. Sim, sim. E aí, Débora? Infelizmente, é uma área que muita gente negligencia. Verdade. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes do nada, quando você está prestes a começar alguma coisa nova, quando você está trabalhando na vida de alguém, de repente parece que começa tudo a dar errado. O carro quebra. E você começa a brigar em casa. Vai brigar em casa, é verdade. E são umas coisas que acontecem do nada. Do nada. Do nada. Então a gente precisa estar atento mesmo e buscar discernimento, né? Sobretudo pessoas que estão trabalhando na área social. Estou dizendo porque é o meu caso, né? A gente construiu uma escola no Senegal e muitas vezes a gente está focado no trabalho social e a gente esquece de ativar nossa rede de intercessores, de orar antes de ir, orar antes de começar a fazer esse trabalho para que a gente esteja forte, né? Para os ataques, resistir aos ataques espirituais e pedindo discernimento a Deus para a gente identificar que é um ataque, não é um ataque. Exato. Né? É muito importante. Porque o equilíbrio é muito importante, né? Então, da mesma forma que às vezes eu vejo pessoas que justificam tudo com base em espiritualidade, então às vezes a pessoa só fez o trabalho mal feito mesmo e não prestou, a pessoa caiu um copo no chão, é não demônio. Obedeceu uma determinada lei do país e sei lá, foi processada. Essas coisas às vezes acontecem. Às vezes você erra e põe a culpa no demônio, então cuidado para não acusar o demônio. E fala que foi demônio e tal, então a gente precisa tomar cuidado com o outro extremo, mas também esse extremo de focar demais no trabalho e ficar focando somente na parte humana e esquecer que a gente está num contexto missionário, que a gente está ali em nome do Senhor e que muitas vezes a gente vai sim ser alvo de ataques espirituais. Verdade. Ficar atento. Verdade. O segundo fator de risco é a falta de integração com os nacionais. Verdade. Eu conheço, né? Muito missionário que está há um tempo considerável no campo e não tem bons amigos entre os nacionais, nunca aprendeu a falar a língua direito, tem dificuldade de comunicação, não conhece direito a cultura, não conhece direito como as coisas funcionam, tem uma ideia muito negativa, né? Eu vejo muita gente assim, falando mal. Falando mal dos locais. E claro, porque não se integrou, é um efeito em cadeia, não se integrou, não aprendeu a língua, não se integrou, não aprendeu sobre a cultura, consequentemente você rejeita a cultura. E você passa a ver tudo de uma forma negativa. Porque você não conhece, todos você os não se adaptou. E não é que não existam problemas, acho que em todo lugar existem problemas. Aqui no Brasil tem, em qualquer lugar para onde você for no mundo vai ter problemas. Exato. Mas parece que quando você não fez direito seu dever de casa e você não se integrou corretamente com o povo, esses problemas se exacerbam. Exatamente. Porque você tem a impressão de que você está só, você não tem bons amigos, pessoas que lhe acolham, que lhe expliquem muitas coisas. Sobretudo alguém, é verdade. Sobretudo alguém que pode explicar o porquê alguém fez alguma coisa contra você. Sim. Porque uma pessoa do seu país não vai conseguir explicar isso porque ela não é um local. E esse local ele pode tranquilizar você e dizer, não, possivelmente essa pessoa não fez por maldade, ela fez porque ela vê dessa forma aquilo que aconteceu. E explicar formas de evitar problemas de repente, né? Exatamente. Um amigo nacional sempre é alguém que vai lhe dar informações do ponto de vista de quem é de dentro. Exatamente. Então vai lhe ajudar a evitar muito problema. De repente até a forma como você se veste, a forma como você para evitar problema, os lugares onde você vai. Então é fundamental, né? Se você tá lá por amor àquelas pessoas, você precisa se integrar com aquelas pessoas. Elas precisam fazer parte da sua vida. E você não pode estar nessa situação de superioridade. Você precisa se equiparar a todo mundo. Exato. Quanto mais adaptação, menos o risco
de inadequação, não é isso? Beleza. O terceiro fator, né, de risco no campo missionário são problemas familiares, né? Sim. E aí entra problema conjugal, problema com os filhos. Problema com os filhos. Missionários que estão trabalhando muito e não tem um tempo de lazer com os seus filhos. Não separa um tempo, não prioriza os filhos. Missionário que trabalha muito também e não tem um tempo de lazer com a esposa, né? Ou prioriza muitos filhos também, não prioriza a família, a mulher ou o marido ou o cônjuge, né? Eu sempre tenho medo de falar cônjuge e errar. Mas a família, a esposa, o esposo, é muito importante, porque eu estava até ouvindo uma psicóloga falando essa semana que é muito importante que você priorize o seu esposo e a sua esposa antes de priorizar os seus filhos. Porque muitas pessoas priorizam os filhos e não priorizam os cônjuges. E aí, quando tem um problema, né, com o marido ou com a mulher, é interessante, os filhos precisam dos seus pais, né? Unidos, é aquela coisa, né? As máscaras de oxigênio cairão na sua frente, coloque primeiro em você para depois você colocar no outro. Então, o casal, é muito importante que o casal ele esteja bem. Não, o casal tem que ser fechamento. Tem que ser fechamento. Tem que estar junto e acabou. E no campo missionário, muitos casais tem problema na área sexual, tem problema na área conjugal, não saem, não se divertem sozinhos. Consequentemente, os filhos vão ter pais com problemas conjugais. Porque acabam focando demais no trabalho, nas atividades. Mas a gente vai aprofundar isso daqui a pouco. Exatamente. Entra nesse ciclo vicioso, porque a igreja pede muito resultado, né? Acaba teolizando, não sei se eu posso usar, verbalizar, né? Esse sistema de produção, de Taylor, né? De produzir coisas. Produzir coisas. E acaba esquece. Virando uma linha de montagem. Uma linha de montagem. Então é muito importante que a gente se priorize primeiro e os filhos vão perceber que a gente tá bem. É engraçado, a gente fica calmo por ver os nossos filhos bem, mas também os filhos ficam bem por ver seus pais bem. Sim, e eles precisam disso. E os filhos, quando percebem que não existe essa conexão, que os pais não estão bem, isso gera muito risco. E você, é engraçado, a gente briga, a gente vai trabalhar brigado, o trabalho não prospera. O trabalho não prospera, né? Então, muito missionário está trabalhando com um casamento em crise. Ah, eu não estou brigado com a minha mulher, mas você não tem mais relação sexual com sua mulher, com seu marido. Ou seja, essa área da sua vida... Alguma coisa não está normal, Não está normal e você está correndo um risco de, enfim, se envolver com outras pessoas. Muitas coisas podem acontecer. Então, prioriza o teu marido. Você fica mais suscetível à tentação, né? A tentação. É o motivo, né? É o motivo. Não é tão simples assim se envolver com outra pessoa, mas a gente vê muitas pessoas que, é verdade. que têm um ministério e que são tentadas, né? E o inimigo vai sempre onde está mais fraco. Tem problema nessa área, exatamente. Então a gente precisa vigiar muito nessa área, cuidar um do outro, ter muito cuidado, muita misericórdia com o outro. O meu primeiro trabalho está aqui, é a minha mulher. Se eu não estiver bem com ela, eu não vou para a rua, eu não sou missionário. Sim, então é muito depois importante. Os filhos, né? E depois os filhos, então exatamente. A família é muito, muito mais... ela tem que vir primeiro, ela é a nossa base. A gente recebeu a família antes do ministério, né? Exatamente. Então a gente precisa... Então, tipo, se o filho não tá bem, tá passando por um problema, a gente precisa parar tudo e cuidar. Mas se você não tá bem comigo e o filho também não fica mas bem... partindo do pressuposto de que a gente esteja bem. Não, claro, com certeza. Mas eu tô falando assim, porque eu tenho visto também no campo muitos missionários que estão com uma bomba dentro de casa. O filho com problemas emocionais e tal, e continuam tocando o trabalho como se nada tivesse acontecendo, e eles não conseguem parar para cuidar da família. Então é um fator de risco. E tem essa espiritualização exacerbada, né? É para Deus, 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 a sua família também é para Deus. Sua vida tá em ruínas, sua vida familiar, sua casa, né? E pior, né? Logo depois já vem um escândalo que tudo aquele castelo que você construiu vai ser um castelo de areia, vai fundir, vai acabar... Porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado, né? Então a gente precisa entender que a nossa família é nosso ministério também. Veio antes, né, do Ministério Transcultural. E, enfim, é muito importante. E é um fator de risco. É um fator ao qual você risco altíssimo. Precisa estar muito atento.
O quarto fator é o conflito com a liderança e com a equipe, né? A gente colocou liderança e equipe porque às vezes a sua equipe é muito legal, mas às vezes é só o seu líder o problema da sua vida. Ou às vezes você é líder e seus liderados estão lhe dando dor de cabeça. Ou você é o problema da vida do seu líder também. Mas no caso é você que está assistindo o vídeo, então... A gente já parte do pressuposto de que você é bênção, irmão. De que você é bênção. Então você tem um problema com o seu líder. Normalmente, pessoas que fazem viagem de longo prazo, eu sempre peço para que façam uma viagem de curto prazo. Inclusive, antes quem vai trabalhar comigo. Antes de se mudar para o campo, vá lá conhecer, para espiar a terra. Inclusive, quem vai trabalhar comigo, viu? Esse ano a gente vai estar recebendo um casal. E eu disse, vá lá para você ver quem eu sou, ver como é que eu me comporto, porque às vezes você não é um péssimo líder, mas você é uma pessoa diferente, a sua teologia é diferente, a forma como você lidera, né? Às vezes não vai funcionar. O que é prioridade para o seu líder não é uma prioridade para você. Tá, isso é uma coisa de discordância, mas às vezes o seu líder tá no meio dessas crises que a gente acabou de falar, familiares e tal, e essa pessoa vai adoecer você, porque se você tem um líder doente, se você tem um líder que não se integrou na cultura, se você tem um líder que não fala a língua, se você tem um líder que fala mal de todos os locais, esse cara possivelmente vai judiar de você. E às vezes a pessoa está numa crise tão braba que não está em condição de cuidar de ninguém, né? Então é importante prestar muita atenção a isso e exatamente buscar entender que problema de equipe pode ser um fator para você voltar para casa. Para você voltar para casa, e um conflito com a liderança, como é que você vai resolver? É muito importante que você trabalhe numa instituição que tenha hierarquia. Sim. Porque você pode recorrer a outras instâncias. Imagine que você tem um líder que criou um problema para você, mas aquele é o único líder. Você trabalha numa instituição que não tem hierarquia, não existe uma organização para quem você vai pedir ajuda. Sim, se você estiver sofrendo algum tipo de abuso. De abuso, né? por exemplo. Indo para um limite mais extremo, mas um abuso de autoridade. Moral. A quem recorrer. Então você precisa, antes de passar pela crise, você precisa entender no que é que você está se metendo, né? Exatamente. Então, conflitos com a liderança, você precisa prever isso nessa visita de curto prazo e conhecer bem a pessoa. O nosso quinto ponto é a falta de clareza sobre o ministério. E aqui eu posso ser mais específica falando sobre falta de atividades. Eu já conheci missionários que passavam o dia todo sem fazer nada. Exato. Infelizmente, algumas pessoas têm esse problema no campo, seja porque estão em crise pessoal, alguma coisa assim, mas enfim. Não se encontram no seu ministério. Não conseguem desenvolver um cronograma de atividade e acabam não fazendo nada ou fazendo muito pouca coisa. E você às vezes não tem um líder, né, para orientar você nesse lugar. Ou indo para o outro extremo, os extremos sempre são ruins, uma pessoa que é ativa demais, extremamente passando do limite do normal. Então a pessoa fica com excesso de atividades que, indo para uma coisa mais extrema, realmente pode acabar tendo um burnout. Uma doença psicológica. Que é relativamente comum entre missionários, né? A pessoa chegar no nível de esgotamento emocional por má gestão do tempo. Exatamente. Má gestão do tempo. Então, Jesus dizia não. Jesus tinha um tempo de oração, né? Ele sabia... Ele se recolhia, né? Ele sabia o que cabia a ele fazer e o que não cabia. E o que não cabia a ele, ele simplesmente dizia não sem culpa nenhuma. Verdade. Então a gente precisa entender isso e a gente precisa prestar muita atenção nesse fator da gestão do tempo. Porque é um fator que pode vir a se tornar um desencadeador de crise no ministério. Exatamente. Sobretudo porque você recebe pessoas no campo que vai visitar você e essas pessoas vão fazer perguntas. E perguntas precisam de respostas, sobretudo os seus semeadores e os seus doadores. Agora, o sexto fator muito importante que a maioria dos missionários estão passando por problemas, sobretudo nesse período, que é problema financeiro. Quem aqui não está passando um problema financeiro? O país em crise, o mundo em crise, e as pessoas não têm tanto dinheiro, estão desmotivadas porque não estão conseguindo executar os seus projetos, não estão conseguindo pagar as suas contas, e esses problemas podem sair do financeiro, ir para a família, ir para os filhos e prejudicar os seus ministérios, e na verdade prejudicar todos os pilares da sua vida, né? Então é muito importante, porque muita gente está com crise no casamento por falta de dinheiro. Sim, porque tem hora que as necessidades básicas deixam de ser atendidas
E aí acaba que vira uma crise generalizada. Exatamente. Né? A gente encontrou muita gente no campo missionário, por exemplo, desmotivado, porque não tinham dinheiro para fazer um passeio. Muitas mulheres, às vezes, não tinham dinheiro para ir num salão, para se cuidar, ou os homens para se cuidar, para poder fazer um churrasco, enfim. Até com dificuldade de pagar a escola. Pagar a escola. Missionários que tinham dificuldades de pagar a mensalidade dos seus filhos. Isso era um problema muito sério, porque ao mesmo tempo que eles tinham dificuldade de pagar a escola, eles não tinham planejamento de captação de recurso. Ou seja, no momento da crise, você não preveu a crise, você está focado só no seu trabalho e você não entende que o seu trabalho também é captar recursos, informar os seus semeadores, o que está acontecendo. Se você prevê uma crise, como a alta do dólar, uma crise no seu país, você tem que aumentar a força da sua captação para que você possa ter mais dinheiro naquele momento de crise. Então, muitos missionários estão num campo isolados, não leem jornal no seu país, não estão se inteirando da política, da questão da economia do seu país para prever essas crises. Sim. É muito importante que você esteja conectado. Eu estou aqui isolado, eu não quero saber o que está acontecendo no Brasil. Você não tem esse direito. Você precisa prever o que está acontecendo para você trabalhar bem a sua captação. Inclusive, quem tiver problema de captação, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu curso de captação de recursos. Muita gente tem feito e muita gente tem alcançado o resultado desejado e aumentado a sua captação, porque aumentando a captação, a gente vive bem no campo missionário e a gente faz mais para o reino de Deus. Mas o fator financeiro é um fator de crise na vida do missionário e tem sido um fator de crise atual na vida dos missionários espalhados pelo mundo. Acabam aqui os fatores que a gente considerou que seriam de risco no ministério de um missionário e de uma missionária no campo. Existem outros, mas a gente quis focar nesses porque na nossa experiência tem sido os mais frequentes, né? Exatamente. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Se gostou desse vídeo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho, mas se adorou esse vídeo, você vai comentar. E se você tem algum fator que a gente não comentou, deixa aqui nos comentários. Clica na setinha e joga isso em grupo de WhatsApp para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.